E falando em gargalo e mobilidade, né, sempre que se fala em parlamentares do nosso estado de Santa Catarina, eles são cobrados com relação à questão da mobilidade também, né? E um dos mais cobrados é um dos deputados atuantes aqui do nosso litoral norte catarinense, que é o deputado Carlos Humberto, do Partido Liberal, e que representa não só a sua cidade, Balneário Camboriú, mas toda a sua base aqui no litoral norte catarinense, né? E ele está ao vivo com a gente hoje, para conversar também sobre o seu trabalho e o seu mandato aqui, o deputado Carlos Humberto. Ele talvez não lembre, eu já o entrevistei para o Diarinho algumas vezes lá atrás, né, mas ainda na condição de vice-prefeito, prefeito em exercício e tal, mas o Carlos Humberto aqui com a gente agora também no radar, falando aí o trabalho no Legislativo, né, deputado? Bom dia. E essa preocupação, né, deputado? A gente traz o trânsito todos os dias aqui no nosso Radar Mar Azul, a gente abre links aí para câmeras de segurança mostrando a circulação na BR-101. E eu questiono o senhor o seguinte, porque o próprio deputado, muitas vezes no deslocamento até Florianópolis, né, deputado, sente o peso da questão da mobilidade. Eu sei que o senhor tem batido nessa tecla, tem cobrado com relação a isso, e pode detalhar um pouco mais dos esforços da própria ANFRE, né, deputado, com relação a essas demandas do nosso trânsito aqui regional. Bom dia, Carlos Humberto, obrigado pela participação com a gente. Bom dia, João, ouvintes, pessoas que nos acompanham pela rede social. É um prazer mais uma vez estar falando contigo, meu amigo. Deputado. Deputado, um saldo aí do primeiro semestre do mandato. Eu sei que o senhor também quer comentar também a questão da decisão aí do Tribunal da Justiça, né, Eleitoral, do TSE, com relação à inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é do seu partido. Mas antes disso, eu queria que o senhor desse um foco aí nesse semestre de trabalho do senhor na condição de deputado estadual, né, mesmo, né, Carlos? Porque eu sei que, como eu falei, né, você tem essa base aqui na nossa região, representa não só Balneário Camboriú, mas também está aí a serviço de Itajaí, de Navegantes, e também dos seus grupos de trabalho aqui nas cidades do litoral norte. Então, como é que está essa avaliação aí, Carlos, desse primeiro semestre? O que mais chegou de demanda para o deputado Carlos Humberto nessa primeira metade de 2023? E ainda, né, Humberto, que passou tão rápido, né, deputado? Eu completei agora 5 meses de mandato. O parlamento ele começa a trabalhar, nós tomamos posse como deputados depois do governador. O governador ele toma posse primeiro, então ele fechou 6 meses de trabalho, nós estamos completando 5 meses, a gente toma posse depois. Eu sou morador de Balneário Camboriú, transito aqui no litoral norte de Santa Catarina, e aqui a nossa demanda, como nós somos uma região de imigrantes, nós somos a região que mais cresce em Santa Catarina, está aí o IBGE para provar, Itapema, Camboriú e Balneário Pissarra são de longe os 3 municípios que mais recebem imigração, que mais crescem em Santa Catarina. Itapema já foi a que mais crescia, depois foi ultrapassado por Balneário Pissarras, agora é Camboriú. Balneário Camboriú na década de 90 já teve essa característica também. E a nossa demanda aqui, as 2 grandes demandas, são 3, mas 2 se superam. Uma é o efetivo de polícia militar e civil, e essa não vai ter solução tão cedo, porque as notícias que nós temos da polícia militar, por exemplo, que em 2013, se não me engano, 2012, tinha 11 mil policiais no seu quadro, vai começar o ano que vem com menos de 9 mil policiais. Então é uma cobrança que a Assembleia Legislativa tem feito, junto ao senhor governador do estado, Jorginho Melo, que essa questão do efetivo das polícias militares e civil, não adianta, e o IGP também, e a Polícia Penal, não adianta mais a gente ficar com essa lenga-lenga de tecnologia, de câmera de segurança, de não sei o quê. Isso aí tudo ajuda, mas o que a população quer é polícia na rua. Todos os prefeitos da região, se você for entrevistar o Douglas, o Tiago, for entrevistar Fabrício, for entrevistar quem for aí, a Nilza, todo mundo vai falar que quer efetivo de polícia. O efetivo de polícia diminui ano a ano. E isso tem que ser encarado de uma vez por todas e de maneira correta e séria, com transparência. Eu dei uma ideia ao comando da Polícia Militar, que eu acho que tem a mesma ideia que nós,
é obrigado a criar a figura do policial temporário para fazer, por exemplo, as funções administrativas dentro de delegacias e batalhões. Um médico, por exemplo, não precisa um médico da Polícia Militar ser um oficial da Polícia Militar formado na academia. Isso custa muito caro, leva muito tempo. E a figura do policial militar, por exemplo, e eu acho que isso está certo, não? Aquele policial que vai carregar uma arma e vai botar a vida dele em risco, enfrentando bandidos, ele é obrigado a ter, dentro do plano previdenciário dele, alguma regalia, ele tem que se aposentar mais cedo. Isso está certo, mas não precisa o médico, o administrador, o motorista, o ajudante, está nessa mesma categoria previdenciária, obrigado a se criar uma distinção aqui dentro, senão a gente não vai conseguir nunca dar conta disso, porque com 45 anos, 50 anos está se aposentando e não tem como repor. Então, o efetivo de polícia é uma questão, mas as duas maiores é saúde pública e mobilidade urbana. Saúde pública, o grande problema das nossas regiões aqui norte é falta de leitos, essa está sendo a questão do momento, tanto falta de leitos neonatal, pediátrica, como geral, como também a questão da mobilidade urbana. Na questão da saúde pública, fiquei muito feliz que o senhor governador do estado, dos 120 leitos que abriu 30 aqui do Marieta, que atende ao hospital referência aqui da região norte, junto com os hospitais de Joinville, abriu 30 no Hospital Imigrantes em Brusque, que nos ajuda aqui também, e abriu 16, disponibilizou 16 para o Hospital de Azambuja. Então, em questão de leitos de UTI, a hora que estiver tudo aberto, tudo integrado no sistema, eu acho que a gente conseguiu uma retaguarda legal. Agora a gente precisa também nos leitos clínicos. Tá para ser inaugurado um hospital em Itapema, que é muito bom, é muito importante, vai dar uma retaguarda, são mais de 100 leitos gerais. O Hospital Marieta vai abrir esse ano, já está liberado 100% dos recursos, 230 e tantos leitos gerais. Em Barra Velha está sendo construída uma UPA, o governador teve aí semana passada inaugurando um reservatório de água. A Nakazan já anunciou que vai ser parceiro do Douglas, aportando dinheiro para que no próximo ano essa UPA já esteja funcionando, vai ajudar bastante ali Pissarras Norte, São João do Itaperiú, vai ajudar a própria Barra Velha. O prefeito Douglas já, inclusive, as dimensões dessa UPA para que ela no futuro, quando se achar o recurso, se torne um hospital. E no campo da mobilidade, Gilvan, nós estivemos recebendo o ministro dos transportes aqui em Santa Catarina na semana passada. Impacta muito aqui na nossa região dois gargalos terríveis, que é o trevo da 470 ali em Navegantes e o trevo da Antônio Raio, aqui em Itajaí, na Contorno Sul, com o Antônio Raio em Itajaí. O trevo da Contorno Sul, o governador, que ali é uma novela, né? O antigo governador inaugurou aquela obra, sempre está pronta. A empresa que ganhou a licitação para fazer o trevo desistiu, meio que judicializou, não judicializou, administrativamente notificou o governo do estado. Então já se achou um denominador comum, já foram feitas as indenizações, agora todas prontas. Está tendo as emissões de posse agora, e o governo já anunciou que está entrando em acordo com a empresa para que as obras comecem. O prazo que eles deram de 2 semanas atrás são 60 dias, então vamos dar um voto de confiança, né? Eles deram o prazo de 60 dias para estar começando. O ministro dos Transportes já nos disse aqui, em audiência na semana passada, que em 2024 está pronta a BR-470, dos 55 quilômetros. O presidente Bolsonaro já tinha deixado 42 prontos, ou em fase de acabamento. Tem a parte mais crítica, que é ali algumas indenizações em Indaial, Blumenau, que está caminhando, e o trevo, a interseção da 470, falei inclusive com responsáveis pela empresa Planaterra, que está fazendo aquela obra ali, que nos deram também a certeza absoluta certeza,
de que essa temporada, depois da temporada, está pronta, aquela interseção ali, então eu acho que vai ser muito importante para a nossa região. O ministro nos falou também da 280, dos recursos que vão ser liberados, que já eram provisionados e que agora vão ser liberados, 280 até São Francisco do Sul, então eles também querem terminar essa obra 2024, 2025, a Antônio Raio, então acho que a gente vai ter essas melhoras. Nos disseram também que lá na região de Florianópolis, eles querem inaugurar final do ano, o contorno da Grande Florianópolis, que é a maior obra viária sendo feita hoje no Brasil, e que terminando aquela obra, aqui no trecho Itapema-Joinville, nós teremos então, não se sabe ainda, eles vão passar para nós aí nos próximos meses, se será em cima da tarifa ou se será no alongamento da própria concessão, a construção das terceiras pistas fora a fora e das marginais. Então é essa notícia que nós temos para o momento, é uma cobrança que toda a bancada do Norte aqui está fazendo, da qual eu faço parte, e eu estou bem confiante que nós teremos essas melhoras para 2023, 2024 e 2025. Né? Vai ficar ainda a questão da segurança pública, que você noticia aqui semanalmente, eu acompanho. Não vai ter solução para 2023, para 2024, por efetivo, mas a Assembleia Legislativa vai continuar na cobrança. Não adianta ficar só com essa desculpa de que aposenta, é difícil formar, agora tem que dar uma solução. Né? 8 mil policiais para Santa Catarina é catástrofe. É situação emergencial e com situação de catástrofe ela vai ter que ser tratada para que a nossa população não fique à mercê aí da bandidagem. Deputado, achei muito racional a sua colocação a respeito dessa questão do contingente, do efetivo de policiais, e de fato, né, formar um policial para depois torná-lo médico ou motorista não tem razoabilidade nenhuma. Na sexta-feira, deputado, nós tivemos aqui o prefeito de Luiz Alves, prefeito Marcos Pedro Weber, e ele inclusive citou que colocou à disposição do Estado também a estrutura do Hospital de Luiz Alves, que tem uma atuação mais local, e que ele disse, podemos colaborar com a situação mais estadualizada ou regionalizada, colocando essa estrutura à disposição, e que basta para isso que também me cheguem aqui os apoios necessários para essa regionalização. Também achei interessante. E assim que se faz gestão, né, Carlos, ou mesmo assim que se faz o próprio trabalho no Legislativo, buscando essa racionalização, né, deputado, para prestar o melhor serviço e entregar o melhor serviço para a população, né. Deputado, sobre essa questão da Antônio Raio também, a gente acabou de falar aqui no nosso link do trânsito, que todos os dias, e já logo cedo, 10 para as 7, 7h05, 7h10, a gente já nota ali o grande gargalo que se estende durante todo o dia, e o senhor que é da região conheceu o nosso inesquecível Dalmo Vieira ali, ele chamava Contorno Sul de Transtorno Sul, né, deputado? E agora ela se torna também esse transtorno diário, e que bom que o senhor está batendo firme com relação a essa cobrança. Giovanni, e que quando iniciarem as obras, o transtorno vai aumentar. Você não faz omelete sem quebrar os ovos. É natural. Agora vão ser ali, sei lá, um ano e meio de obra, para depois você ter um ganho satisfatório. Mesma coisa o trevo da 470. Você estava mostrando imagens aqui, eu estava vendo, estava um tanto quanto tranquilo, mas daqui a pouco trava tudo nos dois sentidos, em direção a Pissarras e em direção a Itajaí. É muito caótico aquilo ali. Então a notícia de que no início de 2024 a gente vai ter aquele trevo ali pronto, da 470, já é algo satisfatório. E a notícia também, que pós-término do contorno de Florianópolis, que diz o ministro que vai ser agora em dezembro de 2023, eles vão atacar a questão da terceira pista aqui em todo o norte da BR-101 e as marginais. Eu não estou aqui dizendo que vai acontecer, porque a gente já sabe disso, né? Toda a vida é promessa, 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 e às vezes a gente fica chupando o dedo, e às vezes a gente fica chateado porque a gente acredita e acaba que não acontece. Mas já que deram essa informação, nós
tanto os deputados estaduais, quanto os federais, quanto os senadores, vamos nos utilizar dessas informações que são públicas para ficar na cobrança. Ok. Deputado, na esfera, então, nacional, nós tivemos na semana passada ali o placar que já se antevia desfavorável ao ex-presidente Jair Bolsonaro com relação àquela reunião dele com os embaixadores e que resultou, então, na decisão do TSE na condenação, né, da ineligibilidade do Bolsonaro, né? Como é que o senhor viu esse resultado? Eu sei que o senhor é um apoiador do ex-presidente e que o senhor também tem aí uma opinião muito forte, muito posta, muito firme com relação a esse resultado e ao próprio ex-presidente, que tem uma base muito forte aqui em Santa Catarina. Então, gostaria de saber também a sua opinião com relação a isso. Não o vejo com surpresa, mas vejo, porque são os mesmos que tornaram o atual presidente elegível. Eu faço parte do sistema eleitoral e sei daquilo que é necessário para que você possa disputar uma eleição. Por exemplo, você não pode ter condenação em segunda instância, como eu não tenho. Por isso que eu posso disputar a eleição. Então, não vejo com surpresa, mas vejo com tristeza. O presidente Bolsonaro não é acusado de ter sido chefe do Petrolão. O presidente Bolsonaro não é acusado de ter sido chefe do Mensalão. O presidente Bolsonaro não é acusado de fazer parte de uma quadrilha que devolveu aos cofres, não é que roubou, devolveu aos cofres públicos 6 a 7 bilhões de reais. O presidente Bolsonaro não é acusado de ter comprado uma refinaria em Pasadena, nos Estados Unidos, por bilhões de dólares, que não funciona, era um cacareco velho, ferro velho. O presidente Bolsonaro não é acusado de ter quebrado a Petrobras. O presidente Bolsonaro não é acusado de ter quebrado os Correios. O presidente Bolsonaro não é acusado de ter quebrado o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil. O presidente Bolsonaro está pagando o preço por ser sério. O Bolsonaro está pagando o preço por ter criado no Brasil uma gestão com 20 e depois 22 ministérios, sem dar emprego aí para cacalhada. Hoje já são 37 ministérios de volta. O presidente Bolsonaro proibiu que Odebrecht e seus afins aí contratassem com o poder público. Agora foi tudo liberado. Agora na Petrobras estão prestando serviço lá de volta, estão liberados para prestar serviço lá de volta. O presidente Bolsonaro não é acusado de ter se utilizado da máquina pública em benefício próprio ou em benefício do seu grupo político. Justamente o contrário. Ele está pagando um preço caro por não ter empregado, por não ter inchado a máquina, por não ter ido a favor do sistema. É o sistema reagindo contra aquele que tentou fazer, mesmo que singelas, algumas mudanças, porque a gente sabe que mudanças significativas, elas demorariam tempo. Isso não é o fim do presidente Bolsonaro, muito pelo contrário. O presidente Bolsonaro, no mínimo, continua sendo o maior cabo eleitoral do Brasil. A direita, da qual eu faço parte, a direita conservadora nos costumes e liberal na economia, que quer um Estado menor, que quer um sistema previdenciário que beneficie o trabalhador do sistema privado e não do sistema público, pelo amor de Deus, que quer que quem esteja na iniciativa privada possa ter os mesmos benefícios e a mesma remuneração de quem está no serviço público. A gente quer investimento em estradas, em aeroportos, em ferrovias, a gente quer desenvolvimento econômico, a gente quer um governo sério que não roube o dinheiro do cidadão brasileiro. Esse movimento, que é muito forte no Brasil e mais forte ainda em Santa Catarina, ele continua unido. Nós temos muitas representações no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, o governador Jorginho Melo, o governador Ratinho no Paraná, o governador Tarcísio em São Paulo, o grande governador Romeu Zema em Minas Gerais, um grande grupo de senadores, de deputados federais. Atitudes como essa, que são tomadas na canetada, sem amparo jurídico, mas totalmente políticos. O presidente Bolsonaro, claro, vai recorrer da decisão, tentando manter os seus direitos políticos enquanto recorre e tentando no Supremo Tribunal Federal mudar essa decisão, mesmo nós sabendo de todas as dificuldades.
esse movimento não vai morrer, pelo contrário, está muito fortalecido. Eu faço parte dele, eu vejo as pessoas também que fazem parte, estamos todos perplexos e indignados. Não é nem tanto com as injustiças com o Bolsonaro, não. As injustiças com o Bolsonaro nós vamos resolver, e ele é um homem forte, resiliente, e nós temos aí muitos quadros para que a gente continue politicamente, eleitoralmente, tentando trazer o bem para o Brasil. A gente está preocupado com o que está acontecendo na administração do Brasil, né? Esse número enorme de ministérios, esse foro de São Paulo, que de maneira explícita, não sei se você mostrou aqui, né, as pautas que eles são contra. É contra a família, é contra a liberdade, é contra a democracia, é a favor do aborto, é contra, eles disseram claramente que eles são contra a liberdade religiosa. Eu estou aqui com a minha santa, aqui, com a minha, que carrego aqui junto comigo, Nossa Senhora Aparecida. Daqui a pouco eu sou capaz de ser preso por caminhar com a Nossa Senhora Aparecida no meu peito aqui, conforme é o Foro de São Paulo. Disse agora, essa semana, eu te mando um vídeo aí, eles foram claros com relação a isso. Então é isso que nos preocupa mais, né? Isso é o que nos deixa mais preocupados, como vai ser a educação dos nossos filhos daqui para frente no Brasil. O que tu vai ensinar? Como é que tu senta numa mesa e explica que essa turma aí, que foi do Petrolão, do Mensalão, estão de volta no poder? Como é que tu explica isso? Como é que você vai querer dizer para um jovem, para uma criança, que ela tem que ser honesta, que ela não deve mexer no que é dos outros, que ela deve respeitar os avós e os pais, que ela deve ser uma pessoa que respeita as normas? Como é que você vai ensinar isso se a alta cúpula do poder no Brasil te dá um exemplo totalmente diferente? Então isso nos preocupa muito mais do que as dificuldades, não que a gente não nos preocupe, mas isso nos preocupa muito mais do que as dificuldades momentâneas enfrentadas pelo nosso grupo político. Isso nós vamos superar, mas esses maus exemplos que estão sendo dados, e esse ataque à família, aos idosos e às crianças brasileiras, isso a gente não sabe se no futuro será possível de recuperar, porque isso está criando uma mancha, isso está criando uma fenda no meio da sociedade brasileira, que vai deixar marcas, e isso vai ter reflexos lá na frente, você tem a certeza disso, na violência, na desagregação familiar, nos desrespeitos, no desrespeito com os mais velhos, com as autoridades. É muito triste estar vivendo esse momento do Brasil, mas nem por isso a gente vai esmorecer e a gente vai deixar de lutar. Nós sabemos que estamos do lado do correto, nós estamos do lado daquilo que é o que a maioria da população brasileira quer, e de mãos dadas eu tenho certeza que ali na frente nós alcançaremos vitória de novo, para que a gente mais uma vez comece a mudar essa situação deplorável que é colocada aí para o brasileiro do bem. E, deputado, justamente nesse plano futuro, eu queria também lhe perguntar com relação a isso. O rumo do PL, então, como partido fortalecido que saiu, até por conta dessa expressão do bolsonarismo, ampliando bancada e se estruturando mesmo como um grupo representativo na política nacional, e, claro, tendo aqui em Santa Catarina o senhor, os demais integrantes da bancada do PL, o governador do estado. Como é que está o foco para ampliação do partido aqui na nossa região, por exemplo, para Balneário Camboriú, sabemos que tem o vereador Robson agora Coelho, né, em Itajaí, nós temos aqui a Lu Bittencourt em Navegantes, temos fala-se na vinda da vice-prefeita Juracy aqui em Penha, como é que o PL estadual se estrutura para 2024, que, como se diz no jargão, é logo ali, e como é que foca, então, aqui o litoral norte catarinense em termos de aumento da representatividade e aumento também do número de cadeiras, seja na Câmara de Vereadores, seja de cadeira de prefeito mesmo, né, deputado? Como é que está esse planejamento? O PL quer eleger de 100 a 150 prefeitos. Em Santa Catarina, de 1.000 a 1.500 no Brasil. Esse trabalho vai ser feito com afiliações de prefeitos,
acho que 3 ou 4 prefeitos já se filiaram ao Partido Liberal. Não é qualquer prefeito também que o Partido Liberal aceita. Nós temos as nossas bandeiras do conservadorismo, da liberdade econômica. Nós claramente colocamos que somos um partido de direita, então aqueles que não têm característica de militar nessa área e têm dificuldade, não adianta vir para o Partido Liberal, vai se estrepar aqui, porque os nossos parlamentares, o nosso senador, a nossa bancada estadual, que eu tenho muito orgulho de ser o líder, a nossa bancada federal, nós claramente vendemos e dizemos ao eleitor catarinense, nós somos os representantes do conservadorismo e da direita aqui em Santa Catarina. Então, nós iremos para a disputa com pessoas que têm estas características, levando a nossa mensagem para o eleitor catarinense. O presidente Bolsonaro terá participação direta da eleição aqui em Santa Catarina, o filho dele vai ser candidato a vereador aqui em Santa Catarina. No município de Balneário Camboriú, nós temos 2 lideranças de prefeitos aqui no norte, muito importantes, que é o Douglas da Barra Velha e o Fabrício aqui de Balneário Camboriú, que vão ajudar nesse movimento. O nosso partido está se estruturando lá da divisa do Paraná até Florianópolis, onde a gente caminha aqui com mais intensidade. Em todos os municípios, nós queremos ter candidatos a prefeito ou vice nos 295 municípios de Santa Catarina, e assim o será, voltando, né, com pessoas que têm as mesmas características do que nós. Tem muito aproveitador aí, muito neguinho de centro, muita gente da esquerda, muita melancia, né, verde por fora e vermelhinho por dentro, que estão querendo se aproveitar agora do movimento, do fortalecimento. O PL agora em outubro de 2022 foi às urnas, 75% dos catarinenses votaram 22% para governador. Com certeza isso aí vai ter reflexo nas eleições municipais, porque nós não somos o PSL, nós somos um partido organizado, que tem executivo em praticamente todos os municípios, que tem 38 prefeitos já, que tem mais de 200 vereadores, que tem 11 deputados estaduais, que tem senador, que tem governador, que tem vice-governador, que tem 6 deputados federais, uma bancada histórica. Então nós vamos nos organizar em torno de nós mesmos, para que a gente saia vitorioso e para que a gente consolide a nossa posição de maior partido do Brasil, no momento, e maior partido de Santa Catarina. Carlos Humberto, a gente convida para mais encontros como esse, virtual ou presencialmente. Queremos recebê-lo aqui ainda presencialmente, torcendo para que a mobilidade consiga trazê-lo até aqui, porque outro dia o Nats ficou preso no trânsito, viu, Carlos Humberto? Então tivemos que fazer no link também via internet, mas a casa é sua. Venha sempre aqui e atualizar também os seus projetos, as suas propostas, né, aqui com a gente, né, para a gente também colocar esse seu mandato aí como o que de fato é aí o mandato à disposição do norte aqui também do nosso litoral norte catarinense. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo espaço. Uma ótima semana para todos nós aí, que Nossa Senhora nos encha de graça e nos dê bastante força para trabalhar e produzir. Obrigado. Então, 7h40, obrigado, deputado Carlos Humberto, sempre com a gente aqui e a gente agradecendo a sua participação.